E sejam bem-vindos aqui no canal. Agora a gente dá prosseguimento à nossa viagem. A gente está saindo aqui da região da Mão do Deserto, né? A escultura da Mão do Deserto, que é um lugar bem visitado aqui no Chile. A gente deu sorte, não tinha ninguém assim, tinha só um pessoal, um grupo de moto ali. Então não tinha tanta gente, a gente conseguiu fazer algumas fotos bem legais. E aí agora a gente dá prosseguimento aqui, vamos voltar para a Rota 5, seguindo a Santiago. E aí a gente saindo, olha só que legal, o motorhome chegando, né? O truck home, olha que bacana, né? Cheio de adesivo, de expedições internacionais, uma coisa linda, né? Um sonho para a galera overland aí, um tipo de veículo desse que passou aí pela gente. E aí a gente segue agora nessa viagem e a falta de dormir à noite, né, cobrou então o seu preço. O Luciano que o diga. A estrada, pessoal, por ser uma paisagem meio que específica, né, muito plana, retões, deserto de um lado, deserto do outro, a falta de dormir, acabou, né, trazendo consigo aquele sono, né, aquela vontade de fechar o olho e dar uma descansada. E o Luciano sentiu um pouco disso aí. E nesse trecho, né, a gente deu uma parada na beirada da estrada em um momento. O Luciano disse que se de repente ele ficasse ali uma meia horinha ali já de sono, ele conseguiria tocar adiante. Então a gente deu esse tempo aí para ele dar uma tranquilizada ali e ver se dava bom, mas ele acabou que não ficou todo esse tempo, acabou que desistiu e aí a gente logo seguiu, né? E a gente foi e tal, aí é claro, né, numa situação dessa a gente tem que estar atento, né, porque é um risco para a expedição, né, um risco aí para o Luciano, para a filha dele que estava no carro, e para outras pessoas também em volta, né, aí ele cochila no carro, enfim. Então, assim, em determinados momentos a gente chamava ele no rádio para conversar, para bater um papo, saber como é que tá. Mas a gente sabe que quando o sono vem, né, ele derruba todo mundo. E aí a gente faz essa primeira parada e ele tenta dar uma descansada ali rapidinho, mas não foi muito satisfatório o descanso não. Então a gente andou mais um pouco e aí ele sugeriu da gente seguir viagem e ele ia parar na primeira parada que tivesse algum lugar para ficar, né? Mas aí é claro que a gente não ia fazer isso, né? A gente ia tentar arrumar um meio. E aí a solução foi que eu ia dirigir o carro dele, então a gente troca, né, de posição, eu vou para o carro dele, ele vai para o carona, a filha dele vem para o meu carro e a minha esposa dirige o meu carro, né? Ela estava tranquila também, estava de boa para poder dirigir. E aí a gente fez essa troca para conseguir conciliar e fazer aí com que a gente fizesse, né, a viagem mais sossegado e sem problemas, né? Não corresse nenhum tipo de risco. E foi isso que a gente fez. Então, em determinado momento, eu falo para ele, né, ó, pode ficar descansado aí, eu assumo aqui o volante e a gente segue, né? O ruim é que ele acaba perdendo uma paisagem. E aí, depois que ele acordou e tudo, eu ainda brinquei com ele, que ele perdeu várias coisas legais. Ele falou que depois ia ver esses vídeos na íntegra para poder ver o que ele perdeu, né? Então, Luciano, você está vendo esse vídeo aí, agora você vai ver, né, da partir do momento que você tirou o seu cochilinho aí, né, o seu sono, que foi um trecho bem longo até, aproveita aí agora para ver, né, as paisagens que você, no momento que você estava dormindo aí. E assim, para mim foi muito tranquilo fazer essa troca com ele, porque eu mesmo com uma noite mal dormida,
Para mim, quando amanhece e o tempo já está assim claro, eu não consigo dormir, eu não consigo tirar aquela pestana durante o dia, né, depois do almoço, eu não consigo dormir fora do horário mesmo noturno. Então, para mim é muito tranquilo. E é claro, né, também eu vou me observando e vou vendo até onde desce. Se, por exemplo, não desce para mim também, a gente ia dar um jeito de encostar os carros aqui em algum lugar, montar um acampamento e, sei lá, descansar. Mas graças a Deus estava tudo muito certo, tudo muito tranquilo e eu consegui levar o carro dele, tá? E aí, pessoal, eu tirei um pouco desse vídeo, né? Porque tem uma paisagem bem bonita, né? Uma estrada bem bonita. Essa rota 5, ela é bem legal. A gente estava na rota 1, a rota 1 ela vai beirando mais o mar. A rota 5 ela entrou um pouquinho para dentro, a gente acabou saindo da rota 1 para poder passar na mão do deserto. Mas depois a gente vai voltar para a rota 1, né? Mais à frente aí a gente vai pegar a direita, vai voltar para a rota 1 para fazer um belo trajeto também pelaquela região. Mas enquanto isso, eu tirei esse vídeo também para falar um pouco sobre algumas curiosidades do Chile. Algumas coisas muito interessantes que a gente descobriu na nossa viagem, em nossas pesquisas, e a gente vai passar um pouquinho para vocês aqui, que eu acredito que muitas dessas curiosidades talvez vocês não conheçam, tá? A começar por: o Chile é o melhor lugar da Terra para observar as estrelas, pessoal. Pessoal aí que gosta de astronomia, aquela coisa toda, o Chile é fantástico para isso, tá? O fator principal para isso é o Atacama, né, que é o deserto aí mais seco e alto do mundo, que está localizado no norte do Chile. Enquanto a secura proporciona menos umidade no ar, logo mais visibilidade. E a altura permite estar mais perto aí das galáxias e acima de grande parte da atmosfera da Terra, né, que acaba distorcendo e borra a luz. Por esse motivo, o lugar ganhou até o observatório mais poderoso do planeta, criado em cooperação com o Chile e parceria entre a América do Norte, Europa e Leste Asiático, chamado de Atacama Large Millimeter Array, né, ou conhecido pela sigla ALMA. Ele foi instalado em 2013 para astrônomos observarem e estudarem as primeiras estrelas e galáxias que emergiam das idades das trevas cósmicas há cerca de 13 bilhões de anos. Então essa é uma curiosidade, né, sobre o Chile. A outra, em se tratando, né, puxando aí a questão do deserto do Atacama, que é um dos lugares mais secos do mundo, e a razão dele, por ser um dos lugares mais secos, é a sua localização, em uma área conhecida aí como sombra de chuva. Enquanto no oeste a umidade do Pacífico é bloqueada pelo elevado costeiro, no leste a umidade da corrente do ar da Amazônia é bloqueado pelos Andes. Para se ter uma ideia, o Atacama recebe menos de 12 milímetros de chuva por ano. Há pontos que jamais receberam qualquer chuva e alguns dos leitos dos rios estão secos há 120 mil anos. Só para ter ideia disso tudo. Outra característica interessante, que aproximadamente 30% da população do Chile vive em Santiago. É isso mesmo, né? De acordo com dados aí de 2017, o número de habitantes no Chile era de 17.574.000 pessoas. Em 2020 passou para 19 milhões. Deste número, quase 6 milhões vivem em Santiago, na capital. Outras regiões procuradas pelos chilenos são a Grande Valparaíso, né, e a Grande Concepción, que juntamente com a Grande Santiago são as mais populosas e fazem parte da Corfo, a região central. Outros pontos, né, e aí se tratando, né, quando a gente fala lá de Santiago, existe alguns destinos muito interessantes, né? Então a gente tem ali o Gran Torre Santiago,
né, que é considerado o maior edifício da América Latina, né, que é o edifício Costaneira hoje, né, o Sky Costaneira. E ali abriga um shopping, né, o Mall Costaneira Center, o Sky Costaneira. Então é um prédio, né, de 300 metros de altura. A gente teve a possibilidade de ir lá, eu conheci o prédio, bem interessante, né, uma vista fantástica de toda a região. Tem também em Santiago o Santuário da Imaculada Conceição, né, que fica no cume do Cerro São Cristóbal. A gente também teve a oportunidade de conhecer. Tem a Catedral Metropolitana de Santiago. Tem o Castilho de Hidalgo, né, que é um castelo de 1876 que fica no topo da colina, né, a Santa Luzia. Também muito, muito legal. Outro fato bastante interessante, o Chile é um dos países mais extensos do mundo. Ele estende-se aí por 4.329 quilômetros do norte ao sul. Mesmo com esse número, ele não é o mais extenso do mundo. Ele pede para países como a Rússia, né, que está absoluta aí no top 1, com 17.100 quilômetros quadrados. E sem contar a China e os Estados Unidos e até mesmo para o Brasil, que tem cerca aí de uma área de 8.516.000 quilômetros quadrados. Porém, ele é o mais fino do mundo, né? O Chile pode-se dizer que é o país mais fino, com mais de 4.000 quilômetros de comprimento e apenas 173 quilômetros de largura na sua face mais extensa de largura. O interessante é que essa é uma curiosidade sobre o Chile que traz uma certa vantagem para os viajantes. Tudo está a uma curta distância, né, da estrada principal, que é a Rota 1, a Rota 5, que é essa que a gente está passando. Então isso é bem vantajoso. Agora, por exemplo, se você tiver que sair do sul para o norte, aí sim é uma longa viagem. Outra curiosidade, o Chile tem mais de 90 vulcões ativos, pessoal. E aí a gente sabe, né, que vulcão é uma coisa bem interessante, principalmente para nós do Brasil, que não temos contato, a gente não vê vulcão por aqui. Os vulcões, né, ocupam aí no top 5 de países com mais vulcões ativos no mundo, né, o Chile. Junto com a Indonésia, Estados Unidos, Rússia e Japão. O Chile guarda cerca de 95 vulcões em atividade, sendo em um deles o Orros del Salado, né, o mais alto do mundo, com nada mais, nada menos que 6.893 metros de altitude. E aí tem outros, né? Você consegue fazer um tour pelo vulcão Osorno, escalada no vulcão Vila Rica, escalada no vulcão Quetrupilã, subida guiada no vulcão Lanín. Então são algumas das opções que você consegue, né, visitar aí. E falando nessas coisas, né, meio diferenciadas da natureza, o maior terremoto já registrado aconteceu no Chile. Foi em 1960, um tremor que durou 13 minutos, pessoal. Pasmem, 13 minutos na cidade de Valdívia. Deixou cerca de 2.000 mortos e mais de 2 milhões de feridos. Ele foi conhecido como o Grande Terremoto pela maior magnitude já registrada, 9,5 na escala Richter. Só para ter uma ideia, essa escala vai de 1 a 9. Né? Então ela ultrapassou. Mas esse não foi o único. Né? O Chile já foi palco de diversos terremotos ao longo dos anos. Isso porque o país está localizado entre duas placas tectônicas, a de Nazca e ao sul, a americana, que quando se chocam provocam grandes terremotos e também a formação de cadeias montanhosas, como a famosa Cordilheira dos Andes. Se isso aí te assustou, né, pode ficar tranquilo, tendo em vista que os desastres ocorridos, o governo do Chile implementou algumas regras para que as novas construções sejam resistentes a tremores pequenos e grandes.
Outra curiosidade, uma das ilhas mais remotas do mundo está no Chile. E essa ilha é, eu tenho não tive a oportunidade de conhecer, li alguma coisa sobre, mas infelizmente não teve como ir visitar. Ela fica localizada no meio do Oceano Pacífico, né? É uma ilha que tem 163 quilômetros quadrados, que é a pequena ilha de Páscoa, muito famosa, muitas pessoas já ouviram falar, que tem como nome no local Rapa Nui, e é uma das mais remotas do mundo. Para se ter ideia, é preciso um voo de 6 horas para alcançá-la a partir de Santiago. Então, para a gente aqui na expedição, ficava meio inviável esse tipo de viagem lá. Porém, é uma viagem que vale a pena, porque ela é considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Ela ficou famosa por abrigar 900 estátuas de pedras, conhecidas como moais, figuras humanas esculpidas com cabeças gigantes que pesam em média 14 toneladas e têm quase 4,5 metros de altura. Acredita-se que essas estátuas tenham sido feitas entre 1250 e 1500 pelo povo Rapa Nui, que lançaram a tendência dos Funko Pops, mas a razão é uma incógnita. Alguns dizem que foi por motivos religiosos, outros acham que foram alienígenas. Seja qual for a origem, né, elas são bem interessantes e vale a pena conhecer. Inclusive, né, nas nossas viagens, no nosso trajeto, a gente passou num local onde tinha uma estátua dessa que foi retirada da Ilha de Páscoa e trazida aqui para o continente para as pessoas conhecerem. Uma coisa bem interessante, né? Eu particularmente nunca fiz os dois, e uma eu acho que eu nunca irei fazer, que é possível esquiar e surfar no mesmo dia, né? Eu digo que eu não vou fazer porque, por exemplo, surfar, no mínimo a pessoa precisa saber nadar. E essa é uma coisa que eu não sei. E não tenho muito interesse também de aprender, não. Mas é possível fazer os dois no mesmo dia, né? O povo chileno ama usar essa curiosidade do Chile para atrair visitantes, porque você pode fazer as duas coisas no mesmo dia, é tão rápido, né? E nem um pouco cansativo. Para esquiar, as opções são os resorts, né? O Vale Nevado, El Colorado, Portillo, que fica nas cordilheiras. E para surfar é ir até a costa, que está bem próximo, né? Então, praticamente 3, 4 horas aí de um ponto para o outro, você consegue estar fazendo as duas atividades, né? Então, para quem gosta, né, também é interessante. Uma coisa bacana, né, e também interessante, a bebida nacional do Chile é o pisco, que é produzido nas regiões chilenas de Atacama e Coquimbo, a partir da uva. O pisco é um tipo de aguardente muito utilizado em coquetéis como a piscola e o pisco sur. Os chilenos morrem de orgulho do pisco, né? Eles gostam muito, eles apreciam muito, eles prezam muito por essa bebida. O orgulho é tanto que foi criado o Dia da Piscola, que é celebrado no dia 8 de fevereiro. Um fato interessante a se saber ainda sobre a cultura do Chile em relação ao pisco é que há uma disputa do país com o Peru. Ambos dizem ter criado a bebida e continuam disputando para ver quem cria a versão mais autêntica. No mínimo interessante, né? E em alguns lugares no Chile você consegue tomar o pisco, né? E nos parques você consegue provar o pisco. A cidade mais ao sul do mundo pertence ao Chile, pessoal. Outra coisa muito legal, né? Que outra vez envolve uma disputa com outro país, só que dessa vez com a Argentina, né? O país briga há séculos com os hermanos por causa da Patagônia, outro lugar fantástico, região que ocupa partes de ambos países e é uma das mais belas do mundo, né? E também pelo título do fim do mundo, isto é, a cidade mais ao sul do mundo.
Por muito tempo, Ushuaia, cidade da Argentina, ficou com esse posto, mas em 2019 o Chile resolveu promover Puerto Williams, antes vilarejo, para cidade, o que a fez substituir Ushuaia como a cidade mais ao sul do mundo. A ideia é levar mais turistas para o destino, que é um lar de apenas cerca de 2.000 habitantes, sendo mais da metade deles da Marinha chilena, que trabalha na base naval local. Como essa mudança é recente, vai ser comum que você ainda encontre Ushuaia ao buscar a cidade mais ao sul do mundo. E certamente não importa quanto tempo passar, os argentinos sempre vão responder que o fim do mundo pertence a eles. A minha ideia, né, é que para mim, Ushuaia acaba ainda sendo o fim do mundo por N motivos, né? A estrutura que está lá para receber, né? É o lugar onde você tem ali, né, uma porção de rodovia para poder chegar, é uma coisa que já está mais estruturada. Então, ok, mudou a partir de 2019, criou-se uma outra cidade, enfim, mas que o Ushuaia ainda tem esse sentimento de ser o mais ao sul, e com isso o considerado o fim do mundo, para mim é bem relevante. E também se um ou outro vai ser ou não, né, é questão de o que? Poucos quilômetros, né? O importante é que você tá na Patagônia, né, que é fantástica. Outra coisa interessante, o Chile é incrível. O país abriga uma das maiores piscinas do mundo. De acordo com o Guinness World, né, de Records, outra das curiosidades do Chile é que o país é responsável pela construção da segunda maior piscina do mundo. Ela ficou no top 1 por muito tempo, até que o título foi tomado pelo Egito em 2015. Chamada de São Afonso del Mar, a piscina tem incríveis 1.012 metros de comprimento, 1 quilômetro de comprimento e 33 metros de profundidade, pessoal. Porém, infelizmente, não é tão simples acessá-la. A piscina está no São Afonso del Mar Resort, mas o local não é um hotel, e sim um complexo de condomínios. Só se você conseguir encontrar um apartamento disponível para alugar é que você poderá visitar essa atração. Então, é aquele negócio, né? Você vai, tem vários apartamentos lá, se você achar, e acha, tá? Não é tão raro de achar. Tem vários preços, você entra aí no Booking, você começa a achar algumas opções. Tem alguns preços relativamente bons e tal. E aí você conseguindo, você consegue ter acesso a essa piscina. Outra coisa interessante é a comida de rua, né? Se você está procurando, né, alguma comida de rua, né, a comida de rua do Chile é muito boa. Muitas das vezes, pessoal, até melhor do que alguns restaurantes. Lá você consegue encontrar amendoins cristalizados, batata frita, cachorro-quente completo, empanadas. As empanadas são uma maravilha, tá? Caixas de doces, sucos frescos, são algumas das delícias que você vai encontrar ao passear pelas ruas do Chile. E o preço é relativamente bom, né? E sempre você vai achar uma novidade. Então a gente recomenda também, né, se alimentar no Chile. A comida é boa e não faz mal, né? Não é aquela comida pesada e tudo mais. Os chilenos, ainda falando um pouquinho de comida, né? Os chilenos são o segundo maior consumidor de pão do mundo. Então, o chileno ele gosta muito. E o consumo anual de pães é de 93 quilos por pessoa ao ano, pessoal. Pensa numa coisa dessa. Fazendo o país ficar em segundo lugar na lista de maior consumidor de pão, apenas atrás da Rússia.
E aí, se você for colocar em proporções, né, Rússia e Chile, poxa, a Rússia tem muito mais, tem uma população bem maior, enfim, é muito quilo de pão por habitante, né? É uma coisa bem surreal até pensar, né? Você comer 93 quilos de pães por ano. Outro negócio muito interessante é que o Chile é o lar de 7 patrimônios mundiais da Unesco. Então ali tem o Parque Nacional Rapa Nui, que é a Ilha de Páscoa, as igrejas de Chiloé, que é Los Lagos, o bairro histórico da cidade portuária de Valparaíso, fábricas de nitrato do Chile de Humberstone e Santa Laura, que é a Tarapaca, a aldeia mineral de Seuí, que é o Ringues, Quiapanã, caminhos incas, dividido com Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, e assentamentos e mumificação artificial da cultura Chinchorró, Árica e Parinacota. São alguns dos patrimônios, né, cultural e natural da humanidade presentes aqui. Então tem bastante coisa para se conhecer no Chile. E aí você fala, caramba, tanta coisa no Chile, e eu nunca pensava que um país tão estreitinho teria isso tudo. Tem, e tem muito mais. O arranha-céu mais alto da América do Sul está no Chile, pessoal. E é o Sky Costaneira, né? Que você consegue acessar, né, pagando uma taxa, e consegue ir, né, até os andares 61 e 62. E aí lá você tem um panorama de 360 graus de toda a cidade, onde é possível ver toda a cidade de Santiago e também a exuberante Cordilheira dos Andes. Uma coisa linda, vale pagar, vale ir, vale visitar. No Chile, uma coisa que a gente descobriu nas nossas pesquisas aí, é possível hospedar em uma casa de árvore. Olha que bacana. O país abriga o Huilo Notofagusto Hotel e Spa, um hotel situado na região dos Andes da Patagônia, no meio da floresta, feito com paredes e tetos de madeira inspirados no Pequeno Príncipe e cercado por árvores. O lugar único e diferente proporciona um relaxamento sem igual. Com tantos cômodos, tem janelas bem amplas, seja em sua cama, corredor, piscina ou refeitório, você poderá apreciar a bela paisagem da natureza lá fora. Bastante incrível. E você consegue achar, né, informações, questões de reserva direto pelo Booking. Uma coisa também legal e ao mesmo tempo não legal, vamos assim dizer, não sei exatamente o que seria o mais correto de dizer, mas é que também no Chile encontrou-se as múmias mais antigas já descobertas aqui no Chile. E elas são consideradas aí patrimônio da humanidade pela Unesco, que são as múmias de Chinchorros, povo de pescadores que viviam no norte do Chile. Foram descobertas no deserto do Atacama e os estudos realizados indicam que os mais de 300 corpos encontrados foram mumificados há cerca de 7.000 anos. Para vê-las de perto, você pode visitar o Museu Arqueológico de San Miguel de Azapa, que fica em Arica e Parinacota. Então tem lá, né, alguns vestígios, né, de múmias, que é uma coisa meio macabra, tal, mas são rituais que a gente sabe que existem, né, que existiram, a questão de mumificar as pessoas, e aí tinha todos aqueles rituais, e aí as pessoas, e isso acaba gerando história, né, do país e do mundo aí. Uma das trilhas mais longas do mundo é chilena, com 76 quilômetros, é um percurso que dura em média 5 dias. O famoso Circuito W é um paraíso para os aventureiros e um dos melhores trekkings do mundo em nossa, né,
para quem vai e faz aí o passeio, né? Ele está localizado no Parque Nacional Torres del Paine, um lugar magnífico na Patagônia que guarda uma paisagem deslumbrante, onde você vai encontrar cachoeiras, lagos, geleiras e florestas. A beleza é tanta que ele foi eleito uma das 8 maravilhas naturais do mundo, em um concurso realizado pelo site de turismo virtualtourist.com. Como o trajeto é puxado, caso você não queira fazer essa caminhada, mas ainda assim conhecer o parque, é possível fazer uma reserva, né, de uma excursão de dia inteiro às Torres del Paine, em que um guia, né, vai te levar nos principais mirantes, passar por lagos, cavernas, explorar a flora e a vida selvagem do parque. O Chile também é a terra dos poetas. Os apreciadores aí de uma boa poesia talvez já saibam que uma das curiosidades do Chile é que o país é berço dos poetas conhecidos mundialmente e que é orgulho dos chilenos. O nome mais famoso entre os poetas é Pablo Neruda, poeta que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Hoje suas antigas casas em Santiago, Valparaíso e Isla Negra estão entre os principais pontos turísticos do Chile e guardam objetos artísticos interessantes. Outra poeta chilena bem famosa foi Gabriela Mistral, primeira latino-americana a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1945. E tem vários outros, como Pablo de Ronca, Nicanor Parra, Isabel Allende, Gonzalo Rojas, Raul Zurita, Vicente Huidobro. Então tem coisas para todos os gostos no Chile, né? E falando de gostos, para quem aprecia um bom vinho, o Chile produz os melhores vinhos do mundo. Certamente você já foi em algum supermercado e já viu algum vinho e estava lá a origem chilena. O Chile, pessoal, é o quarto maior exportador de vinho do mundo, exportando cerca de 8 milhões e 800 mil hectolitros por ano da bebida. E isso começou desde 1550, né, quando os colonizadores trouxeram as videiras lá, né, com a chegada lá dos espanhóis e tudo mais. Então as coisas começaram a fluir, começaram a haver mudanças, os vinhos foram se adaptando, as uvas, né, foram se adaptando muito bem à região e tem-se o que é hoje, né, uma grande produção. E você consegue visitar várias vinícolas. Você consegue vinícolas bem próximas de Santiago. Então você consegue fazer a excursão à vinícola Concha e Toro, a vinícola Cousinho Macul, né? Ainda fazer degustações. O tour na vinícola Concha e Toro aí, com aula de sommelier, por exemplo, e outras. Então tem bastante coisa legal. Se você gosta de vinho, se você é um apreciador de vinho, você consegue comprar esses vinhos, né, para também levar para o Brasil. Sempre ele tem uma cota de garrafas, né? Você pode carregar acho que 6 garrafas por pessoa, pode levar no avião, tá? E enfim, né, são vinhos excepcionais e que a gente recomenda. Coisa interessantíssima que a gente descobriu na nossa noite, que a gente não dormiu direito, né, no estacionamento aqui. Não é permitido consumir bebidas alcoólicas na rua, pessoal. Então, assim, tá bebendo vinho, você pode beber na sua casa, mas na rua não pode. É proibido beber qualquer tipo de bebida alcoólica na rua, tá? Então, muitos dos lugares aí o álcool é barrado. Para tomar uma cerveja gelada ou um bom vinho na rua, só indo para algum bar ou restaurante. Do contrário, você pode ser preso, hein? Atenção a isso. Outra coisa muito legal é que muitos lugares do Chile lembram a Europa, né? Vai perceber alguns traços ali europeus.
Isso aí dá, né, que desde antes da abertura ali do Canal do Panamá, os europeus navegavam pelo extremo sul da América do Sul para chegar às costas oeste das Américas. Como o Chile estava pelo caminho, recebeu a influência desses povos europeus, como os alemães, os britânicos e os espanhóis. Bons exemplos dessa arquitetura são o Pucón, que lembra muito um típico vilarejo da Áustria ou Suíça, e a própria capital, Santiago, que abriga um bairro super charmoso com ar europeu chamado de Paris, Londres. O sotaque do chileno é bem peculiar, então eles têm um espanhol ali bem peculiar. Então algumas coisas a gente teve alguma dificuldade para tentar entender, principalmente comparado com o da Argentina. A Argentina foi mais fácil, mais fluido, mas no Chile a gente teve um pouquinho de dificuldade. Tem algumas gírias, tá? Então, às vezes tem ali algumas coisas que você fica muito contraído na fala, e aí você tem que ter calma, paciência para poder entender. E, enfim, mas dá para se virar, a gente se virou, dando algumas risadas de vez em quando, mas no final deu tudo certo. E por último aí, né, uma curiosidade que a gente traz sobre o Chile também, é muito fácil avistar pinguins no Chile, tá? O Chile, pessoal, apesar do país ser bastante seco, o extremo sul e as ilhas próximas funcionam como um lar para cerca de 5 espécies de pinguins. Uma boa alternativa é a Patagônia. Ali, né, é muito fácil de ver pinguins. E bem bonitos, né, que são os lindos pinguins de Magalhães, que pouco se importam com a presença dos visitantes humanos, que, de acordo com os cientistas, contribuem para afastar predadores do local, fazendo com que os pinguins se reproduzam em paz. Então, muitos dos lugares você vai ver uma corda isolando, falando para a pessoa não cruzar essa corda e ir em direção aos pinguins. Mas não tem jeito, os pinguins cruzam a corda na direção das pessoas, né? Então a gente não pode ir até eles, mas eles podem vir até a gente, o que acaba sendo muito bom, porque a gente fica bem pertinho deles, dá para tirar fotos, né? São uma graça, uma coisa muito legal, né? Que existe também aqui no Chile. Então, assim, são algumas curiosidades que a gente passou aqui sobre o Chile, coisas bem interessantes que eu acredito que muitos aí não sabiam, não conheciam, né? A gente espera ter ajudado bastante com essas informações. E lembrando, né? O Chile, ele está aí 1 hora a menos em relação ao horário de padrão de Brasília. E ele é o país localizado aí na América do Sul, tá? E faz fronteira aí com a Argentina, Bolívia e Peru. Então essa foi mais um vídeo, pessoal. A gente chega aqui agora, né? E vamos deixar o vídeo rolando aqui para vocês. Daqui a pouquinho eu encosto o carro, a gente vai trocar de posição aí com o Luciano. Eu vou dirigir o Jimmy Luke e vamos seguir o nosso caminho rumo a Santiago, rumo a explorar mais um pouco desse país que é encantador, o povo encantador, o pessoal. Você vê que eles são bem direcionados com os propósitos aqui, e apesar de algumas dificuldades acabam vencendo e seguindo, né, em frente aí, prosperando. Então esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, principalmente da questão das informações que a gente passou, e aí a gente segue firme e forte aí rumo ao nosso próximo destino. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!
Você quer que... Aqui, qual a proposta? Como eu tenho um catico mais de experiência que a Luísa vem pra cá, senta aqui, eu dirijo e o William dirige o seu. Aí, pode ser? O que vocês acharem melhor. Que eu não sei, de repente, se ela... Vou falar pra ela aqui, eu acho essa rodovia um pouco perigosa, com esse caminhão cortando. Então, porque aí você não relaxa e não vai dormir. Com o William, provavelmente você vai descansar. Pergunta se ela topa, porque ela vem pra cá, vai eu, ela e a Alice. Se eu tomar umas 2 latinhas de Red Bull, eu acordo. É porque eu já conheço um cadinho o carro, né? Já tô mais acostumada com esse carro. Aí vamos devagar, entendeu? Você prefere ir na frente ou atrás? Pode ir na frente. E o farol, sei lá? Quer tomar um cafezinho? Quer tomar um ali? Tá pronto lá? Não, só deixa eu ali aqui, ó. Toma aí. Não, então toma aí o que Não, mas você eu vou quer. dormir. Você vai dormir então. É, Então pode tá, tomar aí. vou matar aí. Ô, Alice, Peraí. vai aí pra trás aí, só pra tá. ela. Entra aí, Tá amiga. bom. Ali pegando o café do seu pai. Se ajeita aí, viu? Seu pai fica tenso, né? De você dirigindo. Mas acho que 60 por hora não é nada. Não, também complicado, acho que não. não. Eu acho que você iria de boa. Ah, mas você Porque quer dirigir? Aí... Não, tô de boa. Mas aí ele vai querer ficar acordado do seu lado, né? Eu não sei. Ele tá bem cansado. Tá.